Presidente, senhoras e senhores deputados, é uma pena não poder dizer senhores membros do Governo, porque era com o Governo, de facto, que este debate devia ser feito, porque foi o Governo responsável pela proposta de lei que alterou o Código de Processo Penal e que gerou esta inconstitucionalidade. É certo que a alteração foi suportada pela maioria, mas é o Governo o grande responsável por esta alteração e é uma pena, de facto, não temos aqui a presença da Sra. Ministra da Justiça para com ela podermos debater esta questão, confirmando-se agora exatamente aquilo que o PCP há muito vinha dizendo. Quer na discussão da proposta de lei, quer na generalidade, quer na discussão na especialidade na primeira comissão, quer num projeto de lei que apresentámos já noutras sessões legislativas, nomeadamente na última sessão legislativa, para corrigir este problema, chamámos a atenção daquilo que estava em causa. Chamámos a atenção daquilo que constituíram aquelas alterações ao Código de Processo Penal, nomeadamente em relação ao processo sumário, que cederam a concessões populistas, que puseram em causa princípios estruturantes do nosso processo penal, fazendo prevalecer concepções securitárias e retributivas da ação penal e, portanto, contrariando aquilo que são concepções humanistas e também os objetivos de ressocialização do nosso processo penal. E a verdade é que a maioria, particularmente o PSD, cedeu àquilo que vinham sendo propostas apresentadas pelo CDS durante anos. Durante anos o CDS insistiu na agilização dos processos sumários, querendo meter o Rossio na Rua da Betesga, querendo sujeitar a julgamento sumário crimes de gravidade significativa, ou seja, crimes com molduras penais superiores a 5 anos. E a verdade é que essa insistência do CDS sempre foi travada com a noção de que isso correspondia a uma concepção securitária e a uma concepção retributiva da justiça penal que não devia ter consideração, que não devia ter encaixe nas concepções modernas do direito penal e particularmente não devia ser traduzida no nosso processo penal. A verdade é que o PSD cedeu ao CDS, nós chamámos atempadamente para o que aquilo significava, particularmente para o confronto, para o conflito que daí resultava com princípios estruturantes do nosso direito penal que estão plasmados na nossa Constituição. E a verdade, senhoras e senhores deputados, é que hoje a discussão que fazemos já não é a mesma que fizemos nessa altura. Hoje fazemos esta discussão com uma declaração de inconstitucionalidade em cima desta opção do Governo. Com uma declaração de inconstitucionalidade que confirmou não só as nossas preocupações, mas que travou aquilo que os senhores queriam que fosse aplicado nos nossos tribunais, com crimes de maior gravidade a serem julgados em processo sumário, que não podem estar sujeitos à justiça feita na hora, porque crimes de maior gravidade exigem colocam não só maiores exigências do ponto de vista da recolha da prova, mas sobretudo exigem um distanciamento temporal que seja compatível com as condições para se fazer o julgamento, envolvendo isto não só aquilo que é a preparação da acusação, mas obviamente também as garantias de defesa. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a vossa opção. Os senhores só têm um remédio, que é corrigi-la. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados Carlos Abreu Amorim e Telmo Correia, obviamente que nós não esperamos convencer-vos de que tenham outras convicções relativamente ao processo penal. Nós não temos ilusões em relação a isso. Esperamos é que reconheçam aquilo que fizeram, que foi aprovar uma alteração inconstitucional ao Código de Processo Penal. E o projeto que nós aqui apresentamos nem sequer é o projeto que reflete na íntegra as opções do PCP relativamente aos processos especiais. De resto, nós dizemos isso no preâmbulo do nosso projeto. Nós, naquela discussão que tivemos a oportunidade de fazer, quando da revisão do Código de Processo Penal, apresentámos um conjunto de propostas relacionadas com os processos especiais. Processo sumário, sumaríssimo e abreviado. E temos ali as nossas propostas relativamente aos processos especiais. Agora, aquilo que temos neste projeto é apenas a perspectiva de corrigir a inconstitucionalidade. Corrigir a inconstitucionalidade. O Sr. Deputado Telmo Correia, não é voltar atrás, nem é repor o regime anterior, nem sequer é dar neste projeto a intenção de espelhar as nossas opções de fundo relativamente aos processos especiais. Isso está noutro projeto. O objetivo agora é apenas corrigir a inconstitucionalidade. E aos senhores deputados, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, nós não tentámos retomar a discussão da reforma do CPP, porque havia muito mais para discutir sobre isto. Muito mais havia para discutir sobre isto. Agora, o problema é outro. O Sr. Deputado diz que nós subalternizamos a celeridade da justiça. É ao contrário, Sr. Deputado. E se mais nada lhe serve, pelo menos pode ser que lhe sirva o adágio popular, que diz que Roma e Pavia não se fizeram num dia.
E os julgamentos dos crimes mais graves não podem ser feitos a quente, em cima do acontecimento, sob a pressão popular ou a pressão mediática que por vezes se faz em torno destas questões. A justiça, relativamente aos crimes mais graves, precisa do seu tempo para ser justa. Porque se não tiver tempo para ser justa, será uma justiça injusta, feita no calor do acontecimento, em prejuízo das garantias quer da segurança e da certeza da acusação, quer das garantias de defesa dos arguidos que estão a ser julgados. concluir, Sr. Deputado. E para concluir, Sra. Presidente, queria apenas dizer isto. Aplique-se o processo sumário naquilo que pode ser aplicado em crimes com molduras penais inferiores. O processo sumário pode ser aplicado em muitos crimes de molduras penais inferiores que hoje não o utilizam. Aplique-se onde ele pode ser aplicado. Não se leva o processo sumário para aquilo que ele não deve ser levado. E, portanto, os senhores têm hoje aqui a possibilidade de, aprovando a iniciativa do PCP, corrigirem a inconstitucionalidade e, pelo menos em relação a este aspecto, podermos ter um Código de Processo Penal conforme com os princípios do nosso processo penal e conforme com aquilo que orienta a Constituição.